Olá, tudo bem? Vou trabalhar com vocês hoje o curso 1. Ele é constituído de 7 etapas, iniciando pela apresentação geral do curso, uma contextualização sobre estratégia no setor público, o plano estratégico e o plano de desenvolvimento institucional no setor público, elaborando o PDI para as instituições federais de ensino, ferramentas, técnicas e métodos para planejamento e gestão estratégica no setor público, algumas considerações finais e algumas leituras que serão recomendadas. Na estrutura deste curso, nós teremos 2 professores que atuarão com as atividades de capacitação. Especificamente para esta etapa, eu vou trabalhar até o item 4 e o professor Eduardo irá trabalhar os itens 5, 6 e 7. É importante destacar que este curso, então, faz parte do projeto FOR-PDI, que implantou, então, um sistema de software para o acompanhamento e a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional das instituições federais de ensino superior. Este curso, ele constitui, então, a primeira etapa da capacitação, de nossa capacitação online, onde nós poderemos visualizar os elementos teóricos que compõem o Plano de Desenvolvimento Institucional. O FOR-PDI é um projeto instituído por 4 instituições e que tem a sua nomenclatura derivada do FORPLAD, que é o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, e do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, constituindo assim o projeto FOR-PDI. Ele pode ser acessado através do site www.forpdi.org e as instituições que participaram do processo de elaboração desse projeto foram o FORPLAD, que congrega todas as instituições federais de ensino superior, a Universidade Federal de Alfenas, no qual o projeto está registrado e todos os dados são trabalhados por esta universidade, a Universidade Federal de Lavras e o Grupo Next da Universidade de Brasília. São 2 grupos que apoiam o desenvolvimento do projeto por meio de pesquisadores, tanto dos cursos de graduação quanto dos cursos de mestrado. O FOR-PDI, portanto, ele se caracteriza como um projeto que foi desenvolvido pelo FORPLAD e que tem como função ter o uso efetivo para as instituições que compõem o FORPLAD. Ainda contextualizando o curso, nesta etapa nós vamos trabalhar com 3 elementos importantes de teoria que envolvem o plano de desenvolvimento institucional para as universidades. Inicialmente, uma contextualização sobre estratégia no setor público. Na sequência, o plano estratégico e o plano de desenvolvimento institucional, o PDI no setor público, e a elaboração do PDI para as instituições federais de ensino superior. Então é importante frisar que estas são as 3 etapas que constituem este curso, essa primeira parte do curso, de tal forma que a segunda parte trabalha as ferramentas que serão utilizadas pelos gestores na elaboração do PDI. Estas ferramentas serão apresentadas pelo professor Eduardo Salgado. As ferramentas técnicas e métodos para planejamento e gestão estratégica no setor público foram levantadas a partir das universidades federais e são 5 as principais ferramentas: análise de SWOT, construção de cenários, Balance Scorecard, o BSC, planejamento estratégico situacional e o Canvas. É importante, então, frisar que essas ferramentas foram obtidas a partir do levantamento do que as instituições federais utilizam. A partir, então, deste levantamento, foi possível elaborar o documento compondo as ferramentas que são utilizadas. No curso, então, com o professor Eduardo, vocês vão detalhar cada uma das ferramentas e como elas podem ser aplicadas. Antes de entrar nos detalhes da estratégia, é importante destacar o quão é importante o planejamento estratégico e a definição estratégica hoje para qualquer empresa, tanto pública ou privada. As universidades federais vêm usando o elemento de planejamento estratégico há um tempo
mais recente, buscando exatamente trazer os benefícios que o planejamento estratégico tem para as universidades. Neste contexto, o governo, né, as instituições públicas, têm o desafio de promover uma gestão pública que retribua à sociedade o esforço do pagamento de tributos em formas de serviços bem prestados e da transparência no uso desses recursos. Para atingir esse objetivo, e com o objetivo, né, de atingir a eficiência no setor público, há necessidade de uma administração pública mais eficiente, voltada para o resultado e com a adoção de formas mais flexíveis na gestão. Isso tudo demanda, então, como eu disse no início, a estratégia aplicada à administração pública. Diante deste contexto, é importante frisar que nas universidades federais, muito recentemente, os documentos de planejamento estratégico eram documentos utilizados simplesmente para atender a uma legislação e não como um documento efetivo de planejamento e utilizado para suas ações. Eu costumo dizer, inclusive, que no início, quando assumi a Pró-Reitoria de Planejamento, a minha principal ferramenta de trabalho era o extintor de incêndio. Ou seja, ficava a todo momento apagando incêndio em função de demandas existentes na universidade. E, efetivamente, isso deve ser o inverso. As pró-reitorias de planejamento e os órgãos vinculados a essas áreas nas universidades devem efetivamente utilizar o planejamento estratégico como ferramenta. Continuando na contextualização, então, sobre a estratégia no setor público, é importante trazer o conceito de estratégia, né? Acho que sempre que iniciamos algum trabalho, algum estudo, é importante que que seja possível entender o conteúdo, né? O domínio do que é estratégia. Então, a estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisões. Elas direcionam o comportamento das organizações, sejam públicas ou privadas, e estipulando o sentido de seu desenvolvimento para o alcance dos objetivos. Em resumo, então, é um conjunto de ferramentas, de elementos e de estruturas que vão permitir que as instituições consigam estabelecer os seus objetivos e consigam alcançá-los no tempo definido. Ela requer uma visão sistemática dos objetivos, das metas e das políticas e planos que foram constituídos. A demanda é que as organizações públicas, então, devem tomar consciência da importância da implantação do processo de administração estratégica em sua gestão. Aqui vale mais uma vez destacar o papel fundamental do processo de planejamento estratégico nas nossas instituições. É através deste processo que as universidades conseguem prever algumas das questões que ocorrem no tempo e, quando elas ocorrerem, ou mesmo que não forem previstas, possam ser trabalhadas da melhor maneira possível, já que existe um planejamento envolvido. São 3 elementos básicos para a constituição de qualquer planejamento estratégico. E é fundamental que a instituição trabalhe esses elementos. O primeiro elemento, então, como disse, que constitui o planejamento estratégico é a missão. E o que é a missão? Ela traduz a necessidade permanente da instituição, a essência, né, a razão de ser da instituição. Nós costumamos dizer que a instituição precisa encontrar a sua essência. Ela provê orientações gerais, provê a criação de uma identidade e a referência para a alocação de recursos. Então, a partir da missão, que é a razão de ser da universidade ou da instituição, nós precisamos trabalhar 2 outros elementos fundamentais: a visão e os valores. A visão, a partir do momento, então, que a instituição tem a sua missão definida, ela precisa, a cada momento estratégico, a cada elaboração do plano de desenvolvimento institucional, definir a sua visão. A maioria das instituições trabalham com um plano de desenvolvimento institucional de 5 anos. Então, como exemplo, uma instituição que definiu como período de planejamento 2017 a 2021, ela precisa definir na sua visão que em 2021 qual o objetivo ela quer atingir. Então ela indica para onde olhamos
e o que nós visamos no futuro para a nossa universidade. A visão é fundamental para cada etapa do PDI na busca pela estruturação do plano estratégico que será implementado. Uma vez definida a visão, nós precisamos então também definir os valores institucionais. Nas universidades federais é muito comum o valor qualidade, excelência, são valores permanentes nas instituições. É preciso definir esses valores conforme a característica da universidade. Algumas universidades definem, por exemplo, a ética como um valor fundamental, a transparência. Então é importante definir esses valores, pois a partir dos valores é que começa a se definir a identidade da instituição. Na definição, então, de valores, é importante que a universidade defina também a ordem em que eles são mais importantes. Então, se a instituição entende que a transparência é o item mais importante como valor, este deve ser o primeiro na hierarquia de valores. Também é importante que as instituições definam um número reduzido de valores, né, entre 3 a 5 valores, que de fato se associam à identidade da universidade. Bom, então, a primeira etapa, né, da contextualização sobre a estratégia no setor público, de modo que nós podemos visualizar a missão, a visão e o valor das universidades, que são elementos fundamentais para a definição de qualquer planejamento estratégico. Ainda contextualizando, né, a estratégia no setor público, nós podemos afirmar que existem 7 fases importantes que constituem a estratégia no setor público. E cada fase deve ser elaborada de forma que a universidade consiga trazer os elementos que a identificam. Então, definidos a missão, a visão e os valores, as 7 fases poderão ser trabalhadas de forma mais efetiva. A primeira fase é a definição do objetivo. Então a universidade precisa aqui dizer quais são os objetivos estratégicos que ela vai buscar naquele planejamento. Também deve ser um conjunto reduzido de objetivos de tal forma que ela consiga atingir. Algumas universidades definem em torno de 5 objetivos associados ao seu tripé, a ensino, a pesquisa, a extensão. A segunda fase, análise do ambiente externo e interno, é uma fase de extrema importância. Vocês vão aprender lá com o professor Eduardo uma das ferramentas utilizadas para fazer essa análise, que é a análise de SWOT. Por meio dessa análise nós conseguimos enxergar então qual é o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo. O que nós levantamos disso? No ambiente externo, quais são as nossas oportunidades e as nossas ameaças? Então aquilo que a universidade tem de oportunidade que ela pode buscar e aquilo que eventualmente ameaça e que ela tem que se preocupar. E no nosso ambiente interno, as nossas forças e fraquezas. Então, aquilo que nós somos fortes e precisamos intensificar e aquilo que eventualmente somos fracos e precisamos também levar em consideração. A terceira etapa é o estabelecimento de metas. No estabelecimento de metas, então, alinhadas aos objetivos, precisamos definir um conjunto de metas, também finitas, um grupo reduzido, que sejam possíveis de serem atingidas. Não adianta elaborar um conjunto grande de metas e não conseguir atingi-las. A quarta fase é a formulação de ações estratégicas. Na formulação de ações estratégicas, vinculadas então às metas e objetivos, vão ser definidos conjunto de ações que permitam o atingimento daquelas metas e a consecução do objetivo. A quinta fase, elaboração de programas ou planos estratégicos. Na elaboração dos programas, podem surgir, né, como existem nas nossas universidades, diversos planos estratégicos, podendo citar o PDI, que é o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação, o PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, e outros. Na sexta fase, a implementação desses programas e dos planos. Então aqui efetivamente é o acompanhamento da execução dos planos. E a sétima fase, diria que é a fase mais importante, a realização de controle e feedback, quer dizer, a parte de avaliação do planejamento. Bom, essas são as 7 fases, então, que compõem o planejamento estratégico das universidades federais. É importante aqui destacar
que a elaboração com 7 fases permite que cada universidade possa trabalhar as etapas de forma a conseguir atingir o seu objetivo. Nesse contexto, o FOR-PDI, né, o nosso projeto então, FOR-PDI, ele atua principalmente em 3 fases, nas 3 últimas fases, relacionadas então à elaboração do plano. O plano após elaborado ou durante a sua elaboração pode ser então lançado no software. A implementação, essa fase é a mais importante, que o software permite um retorno efetivo, de tal forma que todos os gestores então da instituição podem acompanhar passo a passo a evolução do planejamento. O software permite também que a comunidade acadêmica consiga visualizar por meio de painéis de bordo como que está o andamento das atividades e o andamento das metas, dos objetivos. E por último, ele permite então, através desses elementos, um feedback para a própria plataforma, tanto da comunidade acadêmica quanto dos gestores. Afirmando então que o planejamento estratégico no ambiente público se desenvolve a partir de um modelo gerencial de administração pública e que tem eficiência como referência máxima da ação do Estado. Aqui então nós destacamos o item eficiência, aquele que é um objetivo máximo do Estado para atingir os seus objetivos. Logo, a eficiência do Estado então permite segurança aos investimentos, funcionamento dos mercados, combatendo o desperdício e a eficiência do gasto público, melhorando a qualidade dos bens e serviços e facilitando a governabilidade. Aqui então, pessoal, é importante destacar que o planejamento estratégico traz benefícios a todos os entes do governo e no caso específico das universidades federais, nós conseguimos visualizar os efeitos que isso pode trazer de benefício, né? Traduzidos aqui pelos efeitos da eficiência no Estado. A gestão estratégica é um componente do processo de planejamento estratégico e ela está associada à percepção das necessidades e das oportunidades das organizações. Quando se toma uma decisão, está supondo que esta foi tomada levando em consideração um dimensionamento de todas as implicações. O que isso quer dizer? Nós não podemos tomar as decisões de gestão estratégica ou do planejamento estratégico da nossa instituição baseada apenas na visão do gestor, né, ou na experiência do gestor. Claro que são itens de extrema relevância, mas não há dúvida que para que a decisão possa ser tomada de forma efetiva e que ela traga todos os elementos, ela deve ouvir toda a organização e quais as implicações que aquela decisão tem. Portanto, o planejamento é o ponto alto para identificar, avaliar e qualificar as ações governamentais. Ele envolve a organização e a escolha entre cursos alternativos de ação, levando em conta os recursos necessários e os riscos. Aqui também, então, é importante destacar que o planejamento ele deve levar em conta quais os recursos que são necessários para a implantação daquela ação ou daquela meta e quais os riscos que a envolvem, né? Um ponto importante nesse contexto, que tem sido muito trabalhado pelas universidades hoje, que é a gestão de riscos, mas que é um projeto também que está sendo trabalhado pelo FOR-PLAD e que seguramente será trabalhado em uma outra capacitação. A gestão estratégica, então, não deve ser realizada mediante um processo de pensamento linear ou limitado. Concluindo, né, essa etapa de contextualização da estratégia no setor público, é importante destacar de novo que a gestão estratégica ela está vinculada a um conjunto de elementos e atributos que devem ser analisados para que a tomada de decisão ocorra e que de maneira alguma essa decisão pode ser limitada, né, a um pensamento ou a uma escolha, e sim baseada num processo de gestão. Podemos afirmar que a gestão estratégica é um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer projeto ou de qualquer plano. Por meio da gestão estratégica, nós conseguimos atingir um conjunto de vantagens ou de elementos que precisam ser trabalhados por cada uma de nossas universidades. Aqui nós destacamos 4 elementos fundamentais.
Primeiro desses elementos, o treinamento de equipe. Então é fundamental que todas as nossas equipes estejam treinadas e preparadas para trabalhar a gestão estratégica e para que isso seja refletido no planejamento estratégico da instituição. Este processo, né, dessa capacitação, ela é uma parte integrante do processo de treinamento de nossas equipes. A segunda vantagem é que no conjunto de elementos e estruturas do planejamento, nós tenhamos metas bem definidas. É a partir de metas bem definidas que é possível as universidades avançarem no seu planejamento. Algumas instituições que nós observamos definiram um conjunto de metas muito grandes para o período instituído do planejamento, por exemplo, de 5 anos. Isso fez com que grande parte dessas metas não fossem atingidas. Então, é importante dar preferência a um conjunto mais limitado de metas, como eu já falei, e que essas metas, então, sejam bem definidas. A terceira vantagem, né, que nós precisamos destacar, alinhadas à gestão estratégica, é a delegação de tarefas. Então, é muito importante para o gestor que ele consiga delegar tarefas e trazer a sua equipe para o processo de gerenciamento estratégico. Se o gestor atinge isso, ele vai ter efetivamente uma equipe, um grupo de trabalho envolvido no processo de gestão estratégica. E por fim, nesse conjunto de vantagens, a utilização de ferramentas de gestão de projetos. Então, neste tópico, eu destaco aqui novamente o projeto ForPDI. Quer dizer, é uma ferramenta que vai auxiliar os gestores no processo de gestão estratégica. Ele trabalha na camada estratégica do software e ele permite se acoplar aos demais softwares de gestão da universidade, trazendo para o gestor, então, um conjunto de elementos que vão facilitar a sua gestão.